Fala pessoal, bem-vindos a mais um Panorama Macro. Hoje é dia 13 de julho, quarta-feira, dia de uma nova divulgação dos dados de inflação vindo acima da expectativa do mercado, o que deve colocar ainda mais pressão na política monetária do Fed. Mês passado, a alta da taxa de juros foi de 0,75%, surpreendendo o mercado, já que foi a maior alta em décadas. E esse mês, que a expectativa estava em torno de 0,5%, agora, depois da divulgação dos dados, nós temos aí notícia na Bloomberg apontando uma possível alta de até 1% na taxa de juros. Isso demonstra aí essa grande preocupação do mercado, já que os juros vêm na maior taxa dos últimos 40 anos, vem afetando demais o poder de consumo das famílias e é basicamente maior política de empobrecimento mundial das últimas décadas. Isso já se reflete no modelo de alocação do mercado, na rotação setorial. O setor de energia, por exemplo, que foi o grande líder no primeiro semestre, já caiu aqui 21%. Ele que naturalmente ali dentro do nosso modelo de alocação, nós estamos caminhando aqui para o quarto quadrante, que é um quadrante de recessão, e o destaque negativo nesse quadrante é justamente o setor de commodities e energia, né? Setores que, numa desaceleração econômica, são muito afetados. A boa notícia é que com esse arrefecimento do preço das commodities, a gente tem aqui, possivelmente, nos dados de agosto, uma queda da pressão inflacionária. E é uma boa notícia aí para o Fed, né? Destaque aqui para petróleo e gás natural, mas que com a situação da Rússia e da Ucrânia, ainda vai permanecer por algum tempo incomodando, né? O petróleo russo, que vem sofrendo sanções, conseguiu ser escoado normalmente ali para a China e para a Índia, então a Rússia vem recebendo muitos dólares vindo desse produto, mas o gás natural ficou muito óbvio para o Putin que a economia europeia está basicamente nas mãos dele, né? O Nord Stream, que é o gasoduto que sai lá da Rússia e vai até a Alemanha, entrou essa semana numa manutenção programada, mas muitos já acreditam que o Putin pode pressionar simplesmente fechando a torneira e caso isso aconteça, a Alemanha tem reservas de gás natural só até janeiro, março de 2023. Isso atinge diretamente a economia alemã, já que ela é bastante dependente de gás natural para botar a indústria para funcionar. Então, caso isso aconteça, acho que vai ser catastrófico ali para a economia europeia. A gente já começa a ver os indícios disso aqui nas commodities energéticas, nas commodities agrícolas também, todas em queda, e as commodities metálicas, que são ali lead indicators, né, como a gente fala, indicadores adiantados da indústria, também sofrendo bastante nesse último mês. Os dados de inflação que saíram agora, que assustaram bastante o mercado, pressionam o Fed a adotar uma postura mais agressiva, né? Então aqui o próprio Fed já coloca que, dada essa postura mais agressiva, a probabilidade de uma recessão aumenta para 60%. Por que isso acontece, né? Quem veio assistindo os últimos vídeos viu aqui mostrando alguns dados o seguinte: a inflação tinha dois setores ali que mais pressionavam. Um deles era o setor de energia e o outro era o setor de serviços, né? Como nos Estados Unidos você tem pleno emprego, né, nível de desemprego em 3,5%, duas vagas para cada candidato, você tem a economia superaquecida, salários em alta, energia em patamares historicamente muito altos. Então, de certa forma, um dos problemas agora aqui teoricamente resolvido, pelo menos nesse curto prazo. Vai ter uma queda da energia nesse próximo mês. Mas o setor de serviços continua muito aquecido. A gente viu o payroll, que é como se fosse um balanço de pagamentos, né, da folha de pagamentos americana, ainda muito forte. E para que tenha uma queda na inflação, muito provavelmente a gente vai precisar resolver essa questão da economia superaquecida também. Somado a isso, né, a gente teve uma característica muito forte aqui de fluxo de capital recorde, né, acelerando aqui a partir de junho de 2020 até junho de 21, e da mesma forma uma desaceleração recorde de junho de 2021 até junho de 22. Então a gente percebe que nessa parte aqui do gráfico, ele bastante verde, né, muito capital sendo injetado na economia,
e ele, de repente, de junho para cá, do lado direito aqui, desacelerando, uma grande parte vindo para o vermelho, começando a retirar, enxugar um pouco a injeção de capital, como uma forma de conter a inflação e esse superaquecimento da economia. O fato é que aqui no caso da indústria de turismo, né, que é uma indústria mais temporária, e acontece aqui o seu pico no mês de julho, agosto, que são as férias americanas, a gente tem um crescimento muito maior dos salários em relação ao restante da indústria, mas o setor de construção civil já abaixo da média da indústria, setor de manufatura abaixo da média da indústria, e isso se reflete aqui no nível de criação de novos empregos no setor de saúde e turismo, né? Dois dos maiores setores aqui nesse momento. O que eu entendo que ainda não está precificado pelo mercado é que eu acho que o mercado vem se baseando em narrativas muito frágeis para justificar uma possível alta ou para justificar que não tem tanto espaço para cair. Só que o fato é, nós vamos começar a ver a partir de agora, cada vez de forma mais intensa, as margens sendo comprimidas por conta da inflação. Só que é muito mais fácil para o Walmart conseguir repassar margens, que ele já não tem mais tanto espaço assim, do que uma pequena empresa que não tem tanto poder de compra, não tem tanto acesso a crédito. Então, nesses próximos trimestres, isso deve ficar cada vez mais preocupante e isso, em algum momento, vai se refletir nos balanços das empresas, na economia. Importante a gente considerar o seguinte: quando a gente fala de recessão, uma outra palavra para exemplificar isso é depressão econômica. E essa depressão não é só no sentido figurado, as pessoas literalmente entram em depressão, elas saem menos de casa, elas consomem menos, elas ficam mais preocupadas com o futuro, com a perda de um emprego. E aos poucos esses dados vêm aparecendo, né? O mercado, estatisticamente, olhando aqui os números, isso já fica bastante óbvio, mas ainda não chegou no nível emocional dos investidores. Como eu falei, eu entendo que os investidores nesse momento ainda estão num estado de negação. E mesmo aqueles gestores que seguem a mesma escola que eu, parece que continuam esperando o momento que o mercado vai milagrosamente voltar a subir sem motivo. Obviamente, quando nós atingirmos um pico da taxa de juros e ela voltar a cair, o mercado vai fazer um movimento contrário. Enquanto a taxa de juros está subindo, o mercado vem em queda, e quando a taxa de juros começar a cair lá na frente, o mercado sobe, ele faz um ciclo inverso. Mas olha aqui, por exemplo, o consenso da estimativa de lucro por ação em queda. Já se sabe que os lucros vão cair, as pessoas estão consumindo menos, estão mais preocupadas. E aqui, ó, setor de energia, que tinha uma expectativa muito forte, naturalmente a gente vai ver uma queda nesse movimento. E isso se reflete na alocação dos grandes fundos. A gente vê aqui que muitos fundos se desfazendo das suas posições em ações, buscando setores mais seguros, classes de investimentos mais seguros, e uma busca por empresas de tecnologia, mas naquelas empresas super seguras, né? Empresas que não vão sofrer tanta volatilidade quanto empresas pequenas, small caps de modo geral. Mas o interessante é que dentre as empresas mais buscadas, a gente vê aqui que é praticamente unanimidade a Tesla, né? Ocupa o gráfico inteiro de buscas por Tesla. Em parte porque é, o Elon Musk é um grande marqueteiro, mas também porque o mercado ignora, né, quanto essas empresas vão ser afetadas por um cenário de recessão econômica, por um cenário inflacionário, por um cenário de aumento de taxa de juros. Vamos dizer assim, o perfil de investimentos, o perfil de empresas que lideraram o mercado mudou. Pelo menos nesse curto prazo, não vão ser as mesmas, né? Mas o mercado demora para perceber isso. E aí a gente percebe que a expectativa mais negativa em relação ao mercado, aos poucos vai mostrando seu efeito aqui, por exemplo, no resultado dos hedge funds, né, em queda. A expectativa de que o preço das ações vá subir no próximo ano, também em queda, estão mostrando um mercado mais pessimista. E dentro da nossa análise de quadrantes, né, o cenário 4 aqui, que é um quadrante de recessão com crescimento desacelerando, inflação desacelerando, nós já temos projetado aqui o terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2022. E o segundo trimestre que nós finalizamos agora, ainda era um cenário de
crescimento desacelerando, mas com inflação em alta. Então, naturalmente, é um cenário de aumento de taxa de juros. Quando nós entrarmos aqui, já vai ser um cenário diferente. Então, pode ser que lá pelo final do ano, alguma coisa assim, mude essa percepção de risco do mercado e a gente volte a alocar em ativos de risco. Só que graças a essa análise, né, quando a gente olha aqui o cenário 4, quadrante 4, olha só quais são os principais setores negativos. Ó. Energia, tecnologia, industrial e material básico. Quais são os setores que mais estão caindo agora? Justamente esses. E foi graças a esse mapa que nós usamos aqui que nos permitiu, há algum tempo, quem acompanha os meus vídeos, eu falava bastante que, olha, a hora que a narrativa do mercado mudar para recessão, as petroleiras, que respondiam por mais de 50% da minha carteira, vão cair igual a uma pedra. Né? E foi justamente o que aconteceu. Só que nós zeramos na máxima, nós zeramos uma semana, 10 dias antes do mercado realmente começar a cair. E aí, quando a gente olha os setores que mais se beneficiam desse cenário, olha quais que são. Ó. Consumo básico, setor de saúde. Vou voltar lá no começo para vocês verem quais são os setores que estão em alta agora. Ó. Consumo básico, setor de saúde. Interessante, né? Para vocês verem como é importante ter essa visão macro, essa leitura geopolítica para você conseguir se adiantar aos movimentos do mercado. E lá na frente, quando a gente já começa a olhar aqui no Brasil, olha só a diferença do ciclo brasileiro para o ciclo restante do mundo. Brasil aqui no segundo trimestre, no quadrante 2, que é um quadrante de crescimento, justamente o que está acontecendo. Terceiro trimestre também um quadrante de crescimento. Mas a partir do quarto trimestre de 22 e o início de 23, nós já entramos novamente num cenário bastante complicado aqui para o Brasil. Isso sem contar que com commodities em baixa, nós temos uma bolsa extremamente dependente do preço das commodities. Não só a nossa bolsa, a nossa economia de um modo geral. E é justamente esse cenário que vem se mostrando como mais provável nesse momento. Isso precisa levar uma série de ajustes na carteira, né, nos readequar a essa carteira que funcionou muito bem nesses últimos 2 anos, mas talvez não funcione a partir desse segundo semestre, e vamos atualizando sempre isso. Os impactos já são bastante percebidos. Ó. Essa aqui é uma cesta de commodities que já caiu aqui de $137, foi lá para 113, uma queda bastante forte. Isso impacta na economia de vários países exportadores. Aqui é o preço do petróleo, que saiu de $124, caiu abaixo de 100 e está negociando agora 95. Mas lembrando, sempre repito isso, commodities, petróleo é uma commodity diferente, né? Aqui nós temos um problema de oferta que está em queda por conta da política ESG. Então, é diferente das demais. Aqui o preço do cobre, também um indicador que antecipa ali a demanda da indústria, então atingindo a mínima aí de vários anos. E quando a gente começa a olhar a economia europeia, nós já temos agora um fator que não acontecia há algum tempo, que é a paridade entre euro e o dólar. E quando a gente fala aqui de dólar-euro, ou de qualquer moeda, a gente está basicamente fazendo uma comparação entre duas economias, no caso, economia americana e economia europeia. E isso indica que, de certa forma, os Estados Unidos estão crescendo em relação à Europa. Lógico que, por influência do aumento da taxa de juros, isso valoriza o dólar mundialmente e, em algum momento, isso deve voltar a subir novamente. Fato é que na economia europeia a gente já tem uma queda muito brusca na expectativa de crescimento, enquanto, inversamente proporcional, nós temos uma alta na expectativa de inflação. Um dado interessante, né? Olha como a Rússia vem recebendo muito dinheiro com a exportação de petróleo ali nas máximas, né? Ao contrário do que muita gente imaginava, a Rússia se saiu muito bem dessas sanções. E uma coisa que eu entendo que o mercado subestimou a capacidade russa é que anteriormente os países que sofriam sanções, caso aqui do Irã, da Venezuela, eles tinham uma queda muito forte na produção de petróleo porque eles perdiam inclusive capital humano, as empresas saíam daquele país. Só que eu entendo que eles subestimaram aqui a Rússia, né? Essa aqui em laranjadinho, é a expectativa de como seria a produção russa.
E em azul é o que de fato a Rússia produziu de petróleo nesses últimos meses, e foi muito acima do esperado. E aí eu questiono o seguinte, isso é uma coisa que eu comentava também, que eu não achava que a Rússia ia ter uma queda na produção. Petróleo é algo que eu venho estudando há muito tempo, mas quando a gente coloca aqui que é um país que, diferente do Irã, diferente da Venezuela, é extremamente avançado tecnologicamente, capaz ali de produzir bomba nuclear, tem uma indústria bélica super avançada, por que não eles não conseguiriam manter a sua produção de petróleo, né? E o fato é que isso realmente aconteceu e agora a Rússia tem nas suas mãos a economia europeia, podendo cortar aqui o Nord Stream, que é esse gasoduto que sai aqui dessa região do norte da Rússia e vai até a Alemanha, num momento em que a Europa vem buscando alternativa de tudo quanto é lado, né? Já se considerou importar gás natural da Nigéria, na África, só que qual que é o problema? Se a Nigéria exporta o seu gás natural para a Europa, falta gás natural dentro da própria Nigéria. E isso gera aumento de preços, aumento de inflação, falta energia para a própria população nigeriana. E aí vem gerando um efeito que os defensores do SG devem estar malucos nesse momento. Aumento do consumo de carvão, aumento de energia poluente, né? Porque é uma energia mais barata, embora mais poluente. E ela fica bastante concentrada aqui, olha, na Ásia e na África. Para conseguir colocar a economia para funcionar, precisa de energia. E se o petróleo está muito alto, se o gás natural está muito alto, você vai consumir energias alternativas, que nesse caso é o carvão. Já na China, né, aqui está Europa, mas é China, nós estamos vendo uma expansão do crédito, né, então bastante aqui em azul escuro, bastante acima da expectativa, como uma forma de manter o crescimento da China próximo de 5,5%. Os analistas consideram que vai ser um crescimento de 3%, o governo chinês 5,5%, então bem provável que seja um meio termo aqui na faixa de 4%, pelo menos é o que mostra agora. Eles vão entrar numa política muito forte de expansão de crédito, expansão fiscal, só que eles ainda vêm sofrendo com a política de tolerância zero ao Covid. Então, nesse momento, a gente tem mais de 120 milhões de chineses presos ali em lockdown. Então, naturalmente, eles não vão produzir e pode ser que a gente tenha um efeito parecido com o que aconteceu aqui no Ocidente, de ter pessoas em lockdown, então a oferta, a produção em baixa, com acesso facilitado ao crédito, ao consumo e uma demanda maior. O que isso acontece com o passar do tempo? Inflação. Né? Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Nesse momento, né, a gente percebe o consumo chinês voltando a subir depois que finalizou um pouquinho, diminuiu ali um pouquinho dos lockdowns, vendas online aumentando, vendas de veículos aumentando novamente, mas a confiança do consumidor teve uma queda muito forte. E dessa forma, a gente percebe que é um momento bastante complicado para a economia mundial. Quando a gente olha os gráficos, isso fica muito evidente, né? Deixa eu abrir aqui, por exemplo, o gráfico do ouro, como o próprio ouro está muito volátil, ele vinha no movimento de queda. Hoje, com a notícia é, dos dados de inflação, ele teve uma alta muito forte, mas não é um ativo que eu particularmente gosto muito. Eu acho que o que interessa aqui para nós nesse momento é observar um pouco setorialmente como o mercado vem reagindo, né? O S&P vinha testando aqui, tentando fazer uma alta nesses últimos dias, não conseguiu se sustentar. E aí, setorialmente, fica muito difícil de alocar nesse momento, né? A gente está buscando aqui o setor de biotecnologia, IBB, que é um setor que está com uma alta um pouco melhor em relação ao restante do mercado, e de fato tem muitas empresas super interessantes, com números muito bons, dando entrada. Só que elas fazem muito falso rompimento. Então, no fim das contas, eu acabei adotando a postura de falar: olha, não é momento de alocar, vou conter a ansiedade, vamos ficar com 100% de caixa. Quem assina minha carteira hoje vai entrar e vai ter 100% de caixa, eu não vou mudar isso nesse momento, até que o mercado realmente adote uma visão um pouco mais clara de qual direção ele vai tomar. Não faz sentido alocar simplesmente por alocar. Nossa filosofia não é tentar comprar barato, porque eu acho que pode cair ainda mais. E quando a gente olha aqui, ó, setor de semicondutores, tem empresas fantásticas, muito descontado, caindo
35%. Ó, setor de países emergentes caindo muito forte, ouro caindo muito forte, construção civil nos Estados Unidos também caindo forte. Então, hoje, tudo que eu mostrar para vocês estará em queda, sem exceção. Talvez aqui é só setor de biotecnologia e empresas de defesa, por exemplo, a Nokia. Olha que interessante o gráfico dela, né? Bastante volátil, ficou travada nos últimos dias, mas em comparação com a queda do mercado, uma diferença bastante grande. Então, para a carteira americana, você ainda acaba tendo várias alternativas ali de alocação. Carteira brasileira, eu acho que a gente tem uma conexão muito grande com a China. A China ainda está muito lenta nesse processo, mas ainda tem algumas alternativas. Eu acho que agora, para a eleição, eu vou focar bastante em operar opções. Muitas alternativas aí para operar movimentos bruscos, para operar volatilidade, mas no caso de carteira de ações, caso fique posicionado, para mim é posicionar com proteção, com trava, porque realmente o mercado está sem direção e para mim ainda tem muita coisa ruim para começar a ser divulgado. Vou finalizando o vídeo por aqui, obrigado pela atenção e vão acompanhando, principalmente agora até as eleições, as operações que nós vamos começar a soltar focado nisso. Operações rápidas, operações que buscam ali movimentos mais bruscos do mercado. Tem de fato muita oportunidade acontecendo, mas são operações mais rápidas, né? Acho que a alocação de longo prazo nesse momento talvez seja cedo demais. Nós operamos um modelo que segue tendência, então mercado sem tendência nós não entramos e normalmente isso se paga muito, né? A tranquilidade que é você estar zerado nesse momento, tendo aproveitado todo o movimento do primeiro semestre, é muito grande e a gente ainda tem espaço para pegar mais movimentos até o fim desse ano. Finalizo por aqui, obrigado e até o próximo vídeo.